Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast. Dessa vez tem um grande amigo, Luca Tondo, aí, para participar com a gente, para bater um papo bem interessante. Acho que todo mundo que acompanha a associação, seja dentro da diretoria ou seja como membro, tem interesse nesse tema. É um tema que é muito abordado. Então, cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí, Lucas. Fico muito feliz com o convite e espero poder contribuir um pouco aqui nesse bate-papo. Maravilha. Então, pessoal, acho que muitos já devem conhecer o Luca, mas para quem não conhece, ele é médico formado aqui pela PUC, universidade que eu também com muito orgulho faço parte, e atualmente é residente de oftalmologia lá na USP. Então, assim, esse bate-papo vai ser muito voltado para estudante de medicina, né? Tanto do começo quanto do meio para o final do curso. Mas assim, a gente vai falar sobre formas de estudo, sobre método de preparo, sobre como é que tu te preparou para a residência, sobre como é que tu acha que o pessoal deve considerar isso. Mas antes de qualquer coisa, cara, eu quero dar uma analogia pro pessoal que eu acho que é interessante, né? Esses tempos eu ouvi um cara analisando os três, talvez maiores tenistas da atualidade, tentando entender qual era o melhor método para se chegar no top ranking mundial. E aí ele bota um vídeo ali do Nadal, um vídeo do Djokovic e um vídeo do Federer, todos chegando numa quadra lá, num grande campeonato, numa final, alguma coisa assim. E, cara, o Djokovic chega totalmente metódico, totalmente robótico, fazendo cada movimento centenas de vezes ali nesse jogo. O Nadal chega meio brincalhão, mas daí quando vê ele já foca e já tá jogando. E o Federer chega tocando música, rindo, nem tá aí pro tênis. E todos eles jogam e todos eles já foram eventualmente o top 1 do mundo. Então o que isso quer dizer pra gente? Que não existe um método único que vai funcionar para todo mundo, né? A gente tem coisas de maneira geral que funcionam, todos eles certamente treinaram muito, todos eles certamente levaram aquilo muito a sério, mas a forma específica no dia a dia em que eles fizeram aquilo talvez não tenha sido a mesma. Então, eu não quero que isso seja uma receita de bolo que todo mundo copie o que o Luca fez e ache que vai dar certo, porque não vai. Porque ele é uma pessoa diferente, tem um background diferente, tem uma cabeça diferente. Então, o objetivo é a gente ver um pouquinho de cada pessoa, entender um pouquinho de cada pessoa, enfim, tentar assimilar um pouco do que a gente consegue ver e formar a nossa melhor metodologia. Dito isso, Luca, oficialmente seja bem-vindo. A palavra está contigo. Obrigado. Show de bola. Então, acho que começando assim do início, né? Muita gente às vezes pergunta que cursinho que faz, começa no quinto ano, no sexto. Acho que cada vez mais a gente está ficando mais ansioso com a prova de residência. Então vejo gente às vezes começando o cursinho no quarto ano, algum pessoal já pensando, sabe, no terceiro e tudo. Como é que foi para mim? Eu, durante a faculdade, eu nunca pensei muito em oftalmo, na verdade, eu sempre pensei em neurologia, depois eu pensei um pouco em neurocirurgia, mas eu sempre tive essa meta assim de querer ir para São Paulo, tentar as top universidades do Brasil, USP, enfim, queria, eu sempre, sabe, colocava a barra lá em cima, né? Daí no quarto ano, durante o ciclo básico, o início do ciclo clínico, eu não tinha um método de estudo muito definido. Eu acho que esse é um tempo bom até para quem está mais no início do curso e conhecendo o seu método ideal. Então eu estudava por resumos que os veteranos entregavam, aquelas questões da prova antiga que todo mundo já está acostumado a receber. Volta e meia abria o Guyton, um livro-texto mesmo, o Harrison, quando chegava na medicina interna, não assimilava muito bem e ia levando a faculdade assim, sabe? E aí no quarto ano a gente teve a pandemia, né? Minha turma pegou a pandemia no quarto ano da faculdade e começou as aulas online. E, cara, eu acho que pra mim foi um ponto muito importante, assim, de ter todo aquele tempo livre para entender qual que era o meu jeito de estudar. Aí no iníciozinho do quarto ano eu comecei a ouvir falar sobre flashcards, sobre algumas coisas, comecei a usar alguns aplicativos, enfim. E comecei a ouvir falar do tal do medcurso, dos cursinhos, que na época a gente nem, sei lá, terceiro, quarto ano nem sabe muito como funciona, né? E daí o que eu fiz no quarto ano, que eu acho que serviu, foi essencial assim para formar uma base importante teórica, foi tudo que eu estudava, todas as aulas online que a gente tinha, eu entrava, enfim, meio que pausava a aula, abria a apostila do medcurso referente àquele assunto e ia lendo, sabe? Ia lendo, ia lendo. Na época eu fazia resumo, então tinha
aquele aplicativo de resumo da Microsoft que vinha junto no pacote do The Office que a PUC entregava. Eu ia resumindo todas as apostilas do meio de curso que eu ia lendo, e eu acho que durante assim, todo esse quarto ano, que foi um quarto ano que a gente teve online, com muita pouca prática e com muito tempo livre para estudar, e estudar do jeito que cada um queria, foi quando eu construí assim, uma boa base teórica. Acho que o material, assim, as apostilas do Med Grupo são fenomenais assim, para dar uma base inicial para quem não entende nada do assunto, que é o estudante que está chegando no ciclo clínico, né? Não sabe de nada, vai abrir o Harrison da vida, vai abrir um up-to-date, ele vai ficar confuso, vai ficar perdido. Então eu acho que é uma... Enfim, é um recurso muito bom para quem está começando, para abrir os olhos para aquele mundo, sabe? E fui fazendo as provas e vendo isso. As provas, no caso, da faculdade mesmo. Daí, no quinto ano, eu fiz o Med Grupo, né? Não o Med, aquele lá que é focado na doença, né? Depois a gente tem o Med Curso e o Med, que são da mesma empresa. O Med Curso ele é mais focado assim, em grandes áreas, por sistemas, e depois o outro ele é mais focado em síndromes. Fiz no quinto ano o Med Curso, então. E como eu já tinha todas as apostilas meio que resumidas, eu ficava muito livre, assim. Como também estava naquela vai e volta da pandemia, no início foi tudo online, então a gente conseguia ver online, que era uma coisa que o pessoal antes não tinha, então quem fazia esse cursinho tinha que ir para um anfiteatro, enfim, ia lá para o cinema do Bourbon Country em Porto Alegre para ver uma aula gravada na semana passada que era transmitida, sabe? Então, eu achava muito ruim. Era 5, 6 horas de aula, cara, era horrível, era gelado, era um ambiente que para mim não funcionava para estudar. Eu sempre gostei muito de ver vídeo no vezes 2, no vezes 3 para ganhar tempo, não ficar perdendo tempo com aula e qualquer coisa voltar ao conteúdo e escutar ele mais vezes, mas, sabe, não perder muito tempo sendo exposto ao conteúdo. Até porque como eu já tinha lido as apostilas antes, lá no quarto ano em resumido, eu conseguia me nortear um pouco com mais facilidade. Então acho que o quarto ano foi basicamente isso. Eu fui vendo as aulas do Med Curso, fui pegando aqueles meus resumos, agregando um pouco eles, e foi quando eu conheci o Anki, que é um aplicativo de flashcards aí espetacular, que para mim eu acho que fez toda a diferença na minha trajetória acadêmica e de provas. Que todos aqueles resumos que eu tinha, então eu fui transformando em flashcards que eu mesmo fazia à medida que eu ia vendo as aulas. E eu ia criando esses flashcards, eu montei um baralho bem grande e eu ia resolvendo eles num ritmo, assim, super tranquilo, de boa. Eu tinha 2 dias na semana que eu realmente me dedicava para ver todas essas aulas, fazer os flashcards. E o bom do Anki é que tu responde os flashcards e baseado nas tuas taxas de acerto, né, de quanto tu lembrou daquele flashcard, ele já calcula quanto que vai ter que revisar ele. Então toda a parte de revisão programada eu terceirizava para o algoritmo do Anki. Então foi uma coisa que tipo tirou um peso e um trabalho enorme das minhas costas. Eu fui criando isso e daí no sexto ano, sim, foi quando eu pensei, não, vamos focar agora na prova, vamos fazer o MED e começar a pensar mais em resolver questão de prova, começar mais a pensar a fazer prova na íntegra. E daí são coisas que começaram a entrar mais na rotina. Mas sempre eu acho que a base do meu estudo foi ver as aulas, né? Acompanhar um pouco as aulas, usar as aulas para complementar meu baralho do Anki. E muito flashcard, assim, de dias de fazer 600 flashcards por dia, porque ia acumulando, meu baralho era grande e tudo isso. E eu usava, acho que no início já do sexto ano, eu tracei assim umas 6 instituições, eu nem sabia o que eu ia querer fazer de residência. No início eu queria neurocirurgia, eu estava um pouco na dúvida, não sabia muito bem, mas eu sabia de 6 instituições que, independente do que eu fizesse, era lá que eu queria tentar. Era USP, IANSP, Unifesp, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Santa Casa, enfim, tinham alguns ali. Eu peguei essas 6 instituições. O Med Curso, na época, ele tinha um recurso onde você via as provas irmãs. Então, quer fazer USP? Tais instituições têm provas parecidas com o da USP.
E daí eu juntei, então, acho que eram 15 instituições, provas de instituições. Eu prestava no final de 22, daí eu peguei as provas de 2016 e montei um cronograma de todo sábado resolver uma prova. E era resolver prova como se eu tivesse no dia da prova. Eu não chegava a imprimir ela, porque, enfim, eu sempre me adaptei mais ao computador. Mas eu sentava, fazia a prova, desligava o celular, sem consulta, sem nada, resolvia a prova, via como é que eu ia, anotava, tinha uma tabela com todos os meus erros e acertos de cada grande área, com cada grande prova. Procurava daí as notas de corte, as médias daquele ano, deixava tudo anotadinho, isso no sábado. No domingo eu ia na prova e revisava questão por questão, independente se eu tivesse acertado ou não. E, e daí era revisar a questão, assim, dissecar ela mesmo, sabe? Entender, esse assunto fala de DPoC, se fala de DPoC eu tentava relembrar os conceitos mais chaves, os mais importantes. Mesmo que eu tivesse acertado a questão, se tivesse algum conceito que eu sentia que eu esquecia, eu voltava lá no meu baralho de flashcards, eu revia se dentro do DPoC, tá? Meu deck ele era muito categorizado por tags, né, e subtags. Então, tinha clínica médica, na clínica médica eu tinha pneumo, na pneumo tinha DPoC, na DPoC tinha tratamento, diagnóstico e complicações. Então, eu conseguia encontrar minhas cartas muito fácil, o que me ganhava tempo. E era isso, qualquer questão, qualquer coisa que eu sentisse que eu não tava fresco na memória, corrigindo aquelas provas, eu ia lá e ou adicionava uma carta nova, ou se era uma carta que eu já estava fazendo, não lembrava, eu ia lá e resetava a carta. Então, as cartas do Anki, elas vão meio que guardando as informações das tuas respostas e com isso cada carta tem um grau de maturação, de quão memorizada ela está na tua cabeça. Se tinha qualquer carta madura, assim, que eu teoricamente já teria memorizado, eu errava uma questão do conteúdo, eu ia lá pessoalmente e zerava aquela carta para ela voltar, porque eu tinha na cabeça que todas as cartas do meu baralho que eu tinha memorizado eu deveria ter na cabeça e não poderia errar uma questão por isso. Eu acho que isso aí foi uma coisa que fez um diferencial muito importante, sabe? Usar as provas na íntegra e usar bem elas. Eu não fui uma pessoa que fiz muitas questões assim ao longo do ano. Eu acho que se fazia 50 questões por dia, a maioria dos dias já era muito, sabe? Com exceção daquela finaleira assim dos últimos meses. Mas todas as questões que eu fazia eu tentava sempre extrair ao máximo e usar as questões como uma fonte de conhecimento para jogar dentro do meu baralho de flashcards, que foi o meu principal método de estudo, por assim dizer. Cara, só nesses 5, 6 minutos, eu acho, já temos uma masterclass aí de... Cara, eu fui anotando aqui enquanto tu foi falando várias perguntas que eu quero mergulhar dentro disso, mas antes eu acho bacana da gente ter claro, assim, que assim como a gente estava falando no início do tênis, né, cara, coisas básicas que eu acho que todos bons métodos de estudo e bons estudantes que vão ter um resultado lá na frente têm, tu apontou indiretamente, né? Então a primeira é a consistência. Não dá pra gente querer atingir nenhuma coisa grande, que querendo ou não, uma prova de residência, fazendo um esforço, por maior que ele seja, mas por pouco tempo, né? A gente vê que é uma quantidade absurda de pequenos conhecimentos que a gente tem que encaixar e que a nossa cabeça fisiologicamente não consegue absorver isso em pouco tempo. Então não adianta a gente querer, cara, eu vou curtir meu internato e eu, pelo menos, tenho essa opinião, né? E lá nos últimos 6 meses eu vou dar um intensivão. Cara, não é impossível, mas assim, é muito mais orgânico a gente fazer um sistema como tu fez, por exemplo, de revisão ativa por 2, 3 anos ali que tu foi consolidando conhecimento, a cada semana ia... Enfim, eu acho que isso é importante o pessoal ter em mente, né? Elaborar um sistema que não seja uma corrida super rápida, que seja uma maratona, uma coisa mais lenta, né? E até acho isso aí que tu falou, que facilita a tua vida, sabe? O meu sexto Exatamente. ano, eu me formei no final do ano, né? Que é porque é turma única. Então, meu final do ano foi junto com todas as provas do Sul, que normalmente são final de outubro e novembro, com todas as provas de dezembro. E lá a gente tinha formatura toda sexta-feira, todo sábado. Eu fui no intermédio no meu sexto ano, eu não perdi um rolê da Atlética, assim. Cara, foi um sexto ano muito bom, sabe? Eu vivi bem o meu sexto ano. E eu também estudei muito. Eu acho que eu consegui fazer isso justamente porque eu já tinha uma base que eu estava formando ali Claro, desde o início da faculdade, tu tá formando uma base, tudo importa. Mas essa base mais pensando um pouco assim, não, vou ter que prestar uma prova, vou ter que começar
talvez até aquela malemolência de prova, pegar aquelas manhas, já no quarto ano, mas de uma maneira tranquila, sabe? Sem ficar bitolado, sem perder. Sabe, porra, nunca neguei de ir pra um bar com os meus colegas pra ficar fazendo flashcard. Sabe? Dá pra manejar essas duas coisas desde que tu consiga se planejar a longo prazo. Acho que isso que você falou é importantíssimo, assim, de frisar. Perfeito, cara. E até tô me lembrando agora, uma coisa que eu tenho pensado essa semana, cara. Eu gosto de refletir muito, assim, sobre as pequenas atitudes, né, cara? E como o foco é absurdamente essencial, né? Tu vai pegar, é uma coisa óbvia que a gente tá falando, tem que ter foco. O que que esse cara tá me dizendo? Mas realmente, cara, se a gente for pegar, tu tem uma tarde inteira pra matar teus flashcards. Tem ali 300 caras pra matar. Mas eu tenho a tarde inteira, meu, dá 1 às 6 da tarde. Cara, a chance de tu fazer um pouquinho e largar e pegar o celular, isso mata o teu tempo. Então, Isso, isso mano. que tu tá dizendo também é fenomenal, cara. É pegar e. Não, por exemplo, o Pomodoro é uma estratégia que a gente pode usar, que é de, pra quem não conhece, mas é cortar o tempo em blocos de, por exemplo, 25 minutos. Aí tu faz 25 minutos, descansa 5, faz mais 25, de foco absoluto, né? E as coisas levam menos tempo do que a gente imagina que elas vão ter, mas mais tempo do que a gente destina a elas se a gente dá muito tempo para elas. Então, eu acho que isso é muito bacana, cara. É talvez ter esses compromissos sociais como uma forma de restringir o nosso tempo e nos fazer estudar com mais foco, que a longo prazo vai nos fazer estudar melhor ainda, né? Muito. E eu acho que o próprio sistema do Anki, o sistema de flashcard no geral, é uma coisa que propicia muito isso, sabe? De, cara, minha média de tempo por carta que eu respondi era 15 segundos. Tu tem 15 segundos no teu dia, tu tem muitos pequenos 15 segundos no teu dia que tu joga eles fora. Sabe, eu lembro na fila do refeitório do hospital, às vezes eu tava sozinho, sabe, terminou o ambulatório por último, tá só você pra comer, você ficava 5 minutos na fila. Cara, ali já ia 40 cards do meu dia. Acordei, tô esperando o Uber, tô no Uber indo pro hospital, porra, ali já iam mais uns 25. Terminei de passar atendi, tô esperando um preceptor pra discutir um caso. Cara, eu abri o meu deck do assunto e eu dava uma revisada. Tipo, me ajudava no internato, sabe? Eu sentia que eu fixava melhor os conteúdos que eu estava aprendendo e me aliviava muito para ter tempo livre para fazer o que eu queria depois. Então, tipo, eu acho que tempo a gente só tem que saber usar ele bem e algumas ferramentas te permitem manipular esse teu tempo de um jeito mais fácil, como é um flashcard, e talvez aquela pessoa que só estude por resumo, marcando com marca-texto, que é um estilo que não combina comigo, não consiga fazer isso. Porque não, para fazer isso eu tenho que sentar, eu tenho que ler 1 hora de um livro, eu tenho que ver 1 hora de uma aula ininterrupta, para daí se produzir isso, sabe? Então eu acho que o flashcard, para quem tem essa rotina do internato, uma rotina imprevisível, de plantão, porra, plantão, cara, é muito tempo ocioso sem fazer nada às vezes. Eu era um cara muito pé quente em plantão. Quer dizer, pé frio, né? Porque o interno ele quer que aconteçam coisas. Para mim, meus plantões eram todos tipo HPS, não tinha uma sutura para fazer, era tudo tranquilo. E era flashcard, sabe? Então, são coisas que, assim, organizando bem, sabendo onde encaixar esse tempo ocioso, principalmente no ano de prova, tu consegue sobrar muito tempo para fazer coisas além que vão te deixar assim mais feliz, mais tranquilo, com a sensação que viveu um ano bom assim, o último ano. Que é um ano muito bom da faculdade, né? Que não dá para perder esse ano só para prova. Pelo menos eu acho que não. Eu concordo plenamente contigo. Cara, isso que tu falou até é uma pergunta que eu ia te fazer. Como é que era a divisão assim diária, né, de estudo? Se tu sentava 1 hora para fazer todos os flashcards ou se era ao longo do dia? Acho que tu já pincelou, já tem uma ideia, mas assim, claro que tu foi matando 25 aqui, 40 ali, mas tu tinha um momento específico de cada dia que tu parava para fazer os cards? Tipo, eu sempre colocava que eu tinha uma obrigação mínima no meu dia, que era zerar as minhas revisões dos flashcards, né? O Anki, ele tem as cartas azuis, que são aquelas cartas novas, que tu tem do teu deck e ainda não começou a ver elas. Daí quando tu recém vê elas, elas estão em fase de aprendizado. E daí tu começa a ver elas com uma frequência, sabe, de 1 dia, 3 dias, 5 dias. Depois que tu acerta nessa sequência dessas fases em aprendizado, elas ficam cartas mais maduras. E daí tem as cartas também que tu errou, que são as vermelhinhas, que daí elas eram maduras e elas voltam a ser cartas em aprendizado. Eu tinha que, assim, olha, minha obrigação mínima de todos os meus dias do ano, e isso foi, eu acho que desde o quinto ano, era assim, eu vou zerar todas as minhas cartas em aprendizado e as cartas maduras. Não vou deixar sobrar nada.
tudo que vier a mais é um certo extra. Então, se além disso eu conseguir fazer umas questões, tá ótimo. Se além disso eu conseguir adicionar mais questões. E eu costumava separar por dia de semana, sabe? Segunda-feira, além de matar minhas revisões dos flashcards, eu quero adicionar mais cartas novas. Então, eu vou fazer umas cartas azuis, para elas entrarem ao longo da minha semana. Na terça era a vez que eu tentava rever aquelas aulas bônus do Medcurso. O Medcurso tem várias aulas que, além do cronograma, elas dão umas aulas extras, tipo de assuntos hot topics. Então eu lembro que tinha um Monkeypox, daí eu vi uma aula de Monkeypox e eu fazia uns flashcards. Daí quarta era um dia que eu pegava para ver alguma coisa mais prática, sabe? Tava rodando na emergência clínica, eu abri o up-to-date de tromboembolismo e via assim condutas práticas para aprender, não coisa de prova, mas coisa pro dia a dia. E transformava isso em flashcard também, porque o flashcard ele funcionava também pro... Não é só para matar aquele rodapé de livro de decoreba de prova que tu vai conseguir usar ele. Eu usava para tudo. Porque tendo esse conteúdo teórico fresco, o teu raciocínio clínico lá para atender o paciente fica muito mais fácil. Daí quarta-feira era o dia que eu selecionava, não, agora vai ser um conteúdo de estudar para a vida real. Que em muitas provas de São Paulo também são importantíssimos, que não é só aquelas provas bem feitas, como eu sei que o Unicamp tinha umas provas muito boas que você tinha que saber ser médico para conseguir bem na prova, sabe? Quinta, normalmente, daí era o dia que eu fazia mais questão, sexta era um dia mais light, daí final de semana prova na íntegra. Normalmente eu fazia assim, sempre que eu tenho um tempo ocioso, tento matar meus flashcards, mas eu não vou dormir até terminar eles, com raríssimas exceções. Se eu tinha um tempinho livre, era quase de praxe, assim, a tarde livre no internato, o residente nos liberou mais cedo, ia para casa, almoçava, e era aquele pós-almoço, ia fazendo flashcard até cair no sono, acordava umas 2 da tarde, voltava a fazer. Então era mais ou menos assim. Mas eu separava bem e eu tinha sempre, tipo, listava por ordem de prioridades. Então uma coisa inegociável para mim era matar essas revisões, e daí eu tinha, assim, essa era a base da pirâmide, daí eu tinha níveis acima. Pô, matei as revisões, beleza, vou adicionar tais coisas nesse dia, vou adicionar tais coisas no outro dia. O que era inegociável para mim eram as provas na íntegra do final de semana e simulados do Medcurso, que eles também disponibilizavam, e as revisões, sabe? E daí tu vai construindo em cima disso. E com o tempo, à medida que vai virando um hábito, fica muito fácil, sabe? Tinha vezes que eu chegava a ficar feliz de fazer aquela... Era uma rotina boa, sabe? Tu engrena, tu se acostuma, tu tá com vários... Eu tive vários colegas também que estudaram pra caramba, então a gente tava todo mundo no mesmo barco, era um lançando questão difícil pro outro, então não foi necessariamente um ano sofrido de muito sacrifício. Foi um ano de muito trabalho, muita dedicação, mas tem como tu tornar isso leve, eu acho. Tu encontra o teu jeito de estudar, um jeito que tu se identifica, que tu gosta. E porque, cara, querendo ou não, a gente é médico, a gente tem que ter alguma tesão, algum interesse pelo que a gente está estudando, né? E era o jeito que eu encarava as coisas, pelo menos. Perfeito, cara. Eu achei muito legal isso. E realmente, né? Se a gente for pegar. Cara, não pode ter essa negociação de. Pô, cara, a gente ali com 17, 18, 19 anos abrir mão da nossa vida ali, dos nossos, talvez 1, 2 anos pós-colégio para entrar na faculdade. Aí durante a faculdade curtir os primeiros 4, 5 anos, depois se matar por um ano inteiro para entrar na residência, para correr o risco de não entrar na residência. E se for os nossos 20 anos, a gente já tá com 30 e a vida passa. Então eu acho muito interessante isso. Não é aquele papo de, cara, então eu vou largar tudo, não vou estudar porque tem que curtir a vida. Não. Eu vou viver a minha vida de uma maneira pensada, planejada, né, estudando. E, como tu falou, cara, eu acho que talvez seja uma loucura e o cara entra na loucura ali dos cards, que também é um joguinho dopaminérgico ali de tu ver o número de cards por dia e tal, mas tu meio que Realmente. entra na loucura, cara, e, meu, tem um cara que é o Naval, eu não sei se tu conhece o Naval, é um empresário americano, e ele fala que quando a gente consegue tornar um jogo algo que pros outros parece trabalho, cara, aí a gente encontrou um negócio de sucesso, né? E pra ti era um jogo, cara, era uma coisa É que um chegava jogo. quase a ser divertida, né? Cara, eu lembro num nível, eu não podia perder o meu streak, né? Eu acho que no final, assim, de toda a maratona de provas, depois da primeira prova, eu achei que eu não tinha ido muito bem, era Santa Casa de Porto Alegre, eu fiquei meio chateado e pensei, cara, vou largar tudo pra cima, que desgraça. Perdi o streak, daí eu perdi com acho que 650 dias de streak. Eu lembro do intermédio de 2022, eu voltar da festa às 4 da manhã e o meu relógio, ele mudava o dia às 5, tá ligado? Porque às vezes eu voltava da festa pra fazer uns flashcards no Uber. Eu pensei, caralho, eu tenho que bater uns 50 agora pra não perder. E era ali, sabe? Tipo, completamente enlouquecido, mas
cara fica tão na fissura, assim, é uma coisa que chega a ser meio patológico até, mas é um patológico funcional, pelo menos dado aquele contexto que tu tava. Cara, é fenomenal isso. E é verdade, né, cara? Enfim, cara, eu acho que isso dos flashcards é muito bacana porque ele acaba gamificando um pouco. Eu me lembro, cara, que certamente era patológico. Eu comecei a fazer flashcards também no Anki, ali no começo da faculdade. E, cara, tinha dias daí. Aí sim era certamente patológico. De férias, assim, que eu fazia um só pra não perder o streak. Não faz o menor sentido, né? Mas é o Clássico. clássico, cara, é o clássico do cara fazer um só pra manter. Mas eu queria focar agora um pouco, assim, a gente botar duas vertentes, né? Eu vou te fazer primeiro uma pergunta pra um lado, depois pro outro. Pegar, assim, o cara que tá nos ouvindo, que tá nos primeiros 4 anos de faculdade, vamos botar. E ele achou interessante essa sua ideia de fazer uns flashcards, entendeu a importância. Eu acho que também aqui cabe falar um pouquinho, explicar um pouquinho para ele o que, que significa uma revisão espaçada, o que, que significa um estudo ativo, um estudo passivo, assim, em 1 minuto, né? E como que ele faz para se adaptar nesse mundo? Será que criar os próprios cards é o melhor caminho? Será que ir num penseira da vida, um próprio Medcurso que tem o seu sistema de flashcards, alguma coisa assim já pronta, ele tem um pouco mais de tempo do que um cara que está no quinto ano? E aí depois a gente bate esse papo e depois eu vou te perguntar pro cara do quinto, sexto ano. Mas acho que vamos focar no começo da faculdade. O cara que está ali ainda no ciclo básico, entrando no ciclo clínico, tem interesse de começar flashcard, não sabe muito bem por onde. Boa. Cara, é uma boa pergunta, velho, porque é uma coisa que eu não fiz, sabe? Ninguém falava em flashcards quando eu entrei lá na faculdade. Eu acho que era uma coisa que nos Estados Unidos já é uma coisa de praxe há muito tempo. Tanto tem aquele One King, o Zank, uma galera, cara, fortíssima que faz lá 8 horas líquidas de estudo de Anki por dia para os STEPS, que é um conteúdo muito teórico, muito denso, muito decoreba. Então eles estão anos-luz à nossa frente, né? Mas eu acho que aqui chegou, cara, 2022, 2020, que eu acho que o pessoal começou a, no ciclo clínico, começar a falar de flashcard. Eu difundi muito essa ideia na PUC, inclusive. E, cara, eu acho que não tem comparação entre tendo esse tempo de preparação, né? Então, o cara tá agora no ciclo, terminando o ciclo clínico, ou terminando o ciclo básico, começando o ciclo clínico, tem tempo. Cara, vai construindo tua base, porque assim, flashcard é revisão. Até a primeira carta que tu vai ver, ela já é uma revisão. Tu não pode aprender um conteúdo com um baralho de flashcards novo, entendeu? Tu tem que ter um conteúdo que tu já ouviu falar, e a ideia do flashcard é fazer com que aquele conceito fique escrito a pedradas na tua cabeça para não sair mais dali. Então, se tu não tem esse conceito antes, tu não vai estar entendendo, tu não vai estar conectando as cartas e ficar tudo muito confuso. Por isso, eu defendo muito a pessoa que tem tempo montar seu próprio baralho. Sempre tentar montar assim, seguindo alguns nortes, conceitos curtos. Eu sempre tentava montar assim, dentro de uma doença, eu colocava umas 10 coisas da doença. Então, por exemplo, definição, fisiopatologia simples, sabe? Cards abertos que todas as doenças tinham, que daí eu conseguia meio que me orientar. E daí eu colocava mais alguns de, sabe, específicos. Doença X é causada por uma deficiência de tal gene, daí o gene ocluía. Então, fazer de vários formatos. Os flashcards eles podiam ser imagens que eu ocluía uma parte, eles podiam ser perguntas abertas que depois eu tinha um texto maior, ou eles podiam ser frases que eu ocluía uma palavra da frase que tinha sabe? Uh, para o coração é bom um beta barra alfa bloqueador. Daí você tinha que lembrar se era o beta ou o alfa. Essas coisas tem muito na medicina de coisas dicotômicas. Se é mais ou é menos, é alfa, é beta, é parasimpático ou é simpático. Coisas que, se tu não tá constantemente relembrando delas, tu acaba trocando no dia a dia. É o parasimpático ou é o simpático de lata pupila? Sabe? Quem que inerva o reto superior? Esse tipo de coisa. Se tu não tá constantemente ali martelando, relembrando, é decoreba. E é um decoreba que tu tem que ter. É tão decoreba quanto saber que o som de B mais A é Bá. Tu decora Tu decora os fonemas, o que significa a letra B, tu decora o som dela para saber ler e para conseguir se comunicar. Eu acho que a medicina é a mesma coisa. Tu decora um montão de conceitos básicos de fisiopatologia, de anatomia, de clínica no geral, para conseguir se comunicar com o paciente e com outros médicos. Então, eu acho que isso tem que ter, tu tem que ter essa gramática, sabe? E para isso é repetição, é insistência. E tu tem que entender então a doença,
tem que já ter visto ela de alguma maneira para daí tu começar a construir teus cards. Eu acho que isso é essencial. Então, quem está começando agora, eu diria, cara, encontra. Ciclo clínico acaba não tendo muito material, eu acho, tipo, mastigado como tem no. Não, ciclo básico, desculpa. Não tem material mastigado como o ciclo clínico tem das apostilas de cursinhos. Mas nas próprias aulas dos professores vai criando já os flashcards até mais para ir pegando o jeito de como se cria, como se estuda, como se faz flashcards efetivos. O Anki ele foi feito, né, como a gente falou naquele último episódio da Blau, para aprender línguas, é um programa japonês. Ele significa o quê? Conhecimento? Não, memória. O significado de Eu acho Anki. que é lembrar. Lembrar, isso. Então, ele foi feito para línguas, então tu consegue customizar todo o algoritmo para ficar uma coisa mais dirigida para medicina, né, que é um conteúdo um pouco mais denso de cartas. Então, ir aprendendo a usar a ferramenta. Eu acho que o ciclo básico serve para isso. Aprender a usar a ferramenta, se acostumar com o método e criando teus flashcards. No ciclo clínico, começa já a usar essas apostilas mais mastigadas, não pensando em prova, mas pensando em criar uma base sólida, com conceitos básicos, para daí ir montando teus flashcards que tu vai usar lá na frente quando for prestar prova, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que tu começar um assunto por um flashcard, um baralho que não foi o que tu fez, é um tiro no pé, não tá usando o motivo certo. Porque a ideia do flashcard é essa, né? Aquilo que tu falou de revisão ativa e passiva. O que é uma revisão passiva? Tu vai me jogar informação que eu tenho ou não tenho, eu vou tentar absorver ela e relembrar ela. O que é o conhecimento ativo? Tu vai me fazer uma pergunta, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou tentar lá buscar dentro da minha memória se eu tenho a resposta para essa pergunta. Enquanto eu procuro essa resposta, eu vou lembrar de outros temas correlacionados, eu vou lembrar o que eu sei e o que eu não sei, e daí eu vou tirar uma resposta, sabe? É um método muito mais efetivo, mas para tu conseguir fazer essa revisão, esse aprendizado ativo, tem que ter algum conteúdo para. Não adianta tu fazer um flashcard de uh, que nervo que inerva o reto medial se tu não sabe a anatomia básica do olho, se tu não sabe os pares cranianos, sabe? Então, tudo tem que ser progressivo e ir montando. Então, eu acho que quem está começando a faculdade super estimula a montar o seu próprio deck. Eu acho que não tem que pegar deck dos outros, eu acho que é muito melhor. E, e sempre lembrar disso, né? É um sistema de revisão, não é um sistema de aprendizado de primeiro contato com o conteúdo. Perfeito, cara. Acho que sintetizou muito bem. Eu, enquanto estava falando, me lembrei. Tem um. Não chega a ser um artigo, mas é um site que é 20 orientações básicas sobre como criar bons flashcards. Eu não sei se tu conhece esse cara. É o Super Memo, se eu não me engano, uma coisa assim. Também, Ah, obviamente, com eu, americano. eu tô ligado, eu acho. Acho que ele É, até tem um aplicativo próprio, não? não sei, não sei. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar depois na descrição aqui do episódio pro pessoal acessar. Cara, são 20 orientações bem básicas, porque no começo a gente realmente não tem essa ideia, né? Eu me lembro direitinho, cara, nas aulas de patologia, tu deve ter tido as mesmas que eu tive. Aqueles, cara, cento e não sei quantos slides. Meu, eu pegava, era Ctrl+C, Ctrl+V, e eu criava os flashcards. Eu achava que eu tava fazendo uma maravilha naquele negócio. E eu, Sim. obviamente, não tava aprendendo nada, né? Porque, como tu falou, não é um método de aprendizagem, não é um método que funciona como mágica, que a gente vai só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, até mesmo do teu resumo, cara. Tu falou que tu fazia os resumos das apostilas e daí Ctrl+C, Ctrl+V pro Anki. Não era bem Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tu tem que... Sim. Parte, isso que eu acho muito bacana, tá cheio de deck na internet, eu já baixei vários, especialmente em inglês, que os caras disponibilizam. Ah, cara, eu já baixei deck até pra aprender a ler partitura de piano, cara, pra tu ter ideia do poder do Anki, assim, sabe? Tem deck pra aprender a ler ECG, tem deck de tudo. E tem uma certa vantagem disso, acho que mais na próxima pergunta que eu vou te fazer, que é o cara que já está mais pro final da faculdade, mas grande parte da graça e do valor do flashcard é em tu criar, é tu exercer o processo de consolidar aquele conhecimento, pegar as informações principais e transformar aquilo numa pergunta. Eu acho que isso já é, assim, talvez os primeiros 60% do aprendizado que o flashcard vai te proporcionar. E aí depois vem as revisões, né? Então eu acho Isso que que tu falou, eu acho que é até interessante, que eu acho que a galera da medicina estuda muito por resumo. A gente adora, tipo, imprimir os slides do professor, grifar no marca-texto e daí trazer o seu PCzinho e ir escrevendo isso ali. E daí, cara, você me perguntava, quando que tu vai voltar a ler esse resumo, sabe?
Tipo, ou nunca, ou vai ser tipo uma vez, duas, num time completamente errado. Tu não sabe quando tu vai esquecer desse conteúdo. Porque se tu sabe que tu esqueceu, tu tá lembrando. Esse que é o problema de esquecer. Tu nunca lembra o que tu esqueceu porque tu Exatamente. esqueceu. Exatamente. E então, assim, cara, literalmente, depois que eu fiz aqueles meus resumos no quarto ano, porque eu não conhecia ainda o Anki, eu joguei eles fora e eu nunca mais usei. Toda a informação nova que eu tirava em qualquer lugar, seja da faculdade, seja de orelhada do internato, seja das aulas do médico, seja de questão, eu não escrevi em nenhum lugar, cara. Eu escrevia no meu deck. O meu deck era o meu resumo. Entendeu? O Anki é isso. Ele é um resumo gigantesco de todo o conteúdo que você aprendeu na vida, fragmentado em flash, em pequenas porções que vão reaparecer para ti quando elas têm que reaparecer. Isso que é a mágica do Anki. Não tem que pensar nele como uma coisa de pergunta e resposta. Ele é literalmente o teu resumo. Tem aquelas técnicas mnemônicas de palácio da mente. Cara, o Anki é o teu palácio da mente. E quando tu começar a perder alguma informação, aquela porção do resumo vai magicamente aparecer. E, cara, quando tu acerta os parâmetros, é assustador. Eu lembro esses tempos agora que eu estou usando na residência. A gente estava discutindo algum caso clínico ali do ambulatório, a gente começou a falar dos critérios diagnósticos de uma doença. Eu falei, caramba, cara, eu não tô lembrando bem. Cara, no dia seguinte, esse card apareceu para mim, sabe? E daí eu já coloquei que eu não lembrava e ele voltou a aparecer com mais frequência. Então, cara, é muito assim. É assustador, assim, o quanto que ele, que ele sabe o que tu não sabe. E é muito isso, é pensar que ele é o teu resumo. Não precisa escrever num outro resumo e transformar isso no Anki. Tu já pode ir criando o resumo desde que tu pegue a manha de criar as cards, que eu acho que é pra isso que vai servir teu ciclo básico. Cara, teve o primeiro contato, aprendeu ali, já vai transformando isso num resumo que vai voltar pra ti. É facilitar a tua vida inteira, vai ter mais tempo depois pra fazer o que tu quer. Perfeito. Cara, fenomenal que tu usa Anki aí na residência. Eu acho isso muito bom. Fenomenal. Porque é outra coisa que eu penso, né? O cara vai passar e daí vai largar o Anki, que é uma baita de uma ferramenta, né? E agora já tem até decks que os caras vendem pra estudar pra prova de título e etc. Então é uma coisa que realmente é muito mais difundida lá fora do que aqui, né? Agora, cara, eu acho que isso era também um medo que eu tinha, e eu acho que isso é algo que as pessoas podem pensar também, de não ver os flashcards como uma forma de anotações. Ou talvez ver como uma forma de anotações da maneira errada, como eu fazia no passado. De realmente, cara, fazia assim, ó. Era título, daí tracinho, informação e fazia um close daquilo ali. Não é isso que a gente está falando, né? Mas eu me lembro que eu tive uma época, assim, por acho que uns 2 meses, que eu anotava num GoodNotes da vida ali, que é um programinha de iPad, chegava em casa, passava isso para flashcard. Cara, é impossível. Se tem alguém que faz isso, meus parabéns, mas para mim não funcionou. E aí que vem o que a gente estava falando de descobrir o seu método, né? Eu Uma faço uma coisa que coisa nem tu que também você falou ali. falou que é Pode super falar. interessante que eu fazia, que eu acho que é um detalhezinho super bobo, mas facilitava. Tava numa aula, tive um montão de informação bacana. Cara, eu criava um flashcard ruim com toda essa informação. E quando ele aparecia de novo, eu desmembrava aquele card enorme mal feito em 15, entendeu? Quando eu tinha tempo. Porque daí ele entrava no baralho e daí, pum, apareceu essa informação. Caralho, que card ruim. Eu marcava com uma. Tu consegue marcar uma bandeirinha. E daí chegava em casa, porra, esse assunto aqui que é super bom e não tenho no meu card, a carta tá ruim. Desmembrava isso aí em 15. Resolvido, sabe? Perfeito, perfeito. E isso é outra coisa, né? Que a consistência que a gente estava falando há um tempinho atrás, já acho que faz uns 20 minutos, a gente tem a concepção errada, né, de consistência, de que é simplesmente repetir aquela coisa todos os dias e achar que a gente vai ficar melhor. Aí, ah, não, mas eu já vou na academia todo dia. Ah, mas eu já faço meus cards todo dia. E não é isso. Isso não é consistência. Isso talvez, cara, tem uma disciplina mínima ali no começo, depois, como tu falou, vira um hábito. A consistência, que eu acho que é bacana da gente pensar, é o que? É fazer a mesma coisa todos os dias, cada dia um pouquinho melhor. Então, eu ir na academia todos os dias? Sim, mas é eu ir e hoje fazer um pouquinho mais de força que eu fiz ontem. É eu tentar fazer uma repetição um pouco a mais que eu fiz ontem. É eu tentar fazer um exercício novo que eu não fiz ontem. É eu fazer meus cards todo santo dia, mas é eu fazer com um pouquinho mais de foco, é eu criar um card novo, é eu editar um card antigo. Esse é um grande hábito para quem já usa Anki, que tu falou, e eu também faço isso das red flags. Eu marco toda semana, vou fazendo, e cara, se tu fosse fazer uma distribuição ali do tempo, eu acho que tem a regra do 80-20, né? Tem Uhum. 20% dos cards que te ocupam 80% do tempo.
E eu tenho marcado eles como red flags, e aí todo domingo eu vou lá e reavalio todas as red flags. Então tem lá os 50 que eu mais errei. E aí tu tá gastando todo o teu tempo naqueles 50. Aí tu reavalia, tu edita, tu melhora, tu apaga se não é útil. Então, ter uma forma de consistentemente editar a nossa maneira de estudar e progressivamente melhorar naquilo. Ter cards cada semana um pouquinho melhores. Cara, é exatamente isso. É cada vez otimizando melhor, porque o flashcard que tá ruim, na verdade, reflete uma informação que você sabe que tá ruim. Então é aquela doença que tu sabe só o básicozinho e não, sabe, se quando chegar um paciente com ela tu não vai conseguir resolver, quando chegar uma questão difícil tu não vai conseguir resolver. E é um jeito que você tem de ir lá e conhecer mais. Inclusive você falou da academia, flashcard entre séries é um excelente jeito de matar tempo, tá? É tipo 15 segundos por card, dá uns 5 cards entre séries, cara, descansa bem e Eu é já fiz essa eu conta. fazia Eu também. já fiz essa conta. Melhor que o Instagram. Porra, muito melhor. Cara, eu era. E assim, ó, em tempos de desespero, eu adoto essa técnica, cara. E aí o cara faz uns quantos na academia. Mas tem que cuidar, às vezes, que o tempo do intervalo vai pelas nuvens e o cara fica ali fazendo, e daí, puta, já passou 4 minutos. É foda. Cara, deixa eu te perguntar então agora, pensando no cara que tá ali nos últimos 2 anos da faculdade. O cara que tá no quinto, no sexto ano, não tá em cima do laço pra fazer prova de residência, mas já tá um pouquinho assim, já pensando com mais foco, talvez, na prova, né? E nunca usou flashcards. Cara, eu tenho amigos da Ablau que viram a nossa aula do curso e me perguntaram, bah, o que é isso, cara? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, é realmente uma coisa que é uma realidade, muitas pessoas não conhecem, né? Até um tiro no pé a gente falar sobre isso, porque, querendo ou não, são os concorrentes aí do futuro, né, cara? Mas enfim, é tudo pela gurizada. Cara, o que tu diria pro cara que tá ali no quinto, sexto ano, nunca usou flashcard, quer começar a aprender a mexer? Como é que tu daria uma orientação básica pra ele? Cara, eu acho que primeiro aprender a usar a ferramenta, né? Acho que você vai usar o Anki, que é uma ferramenta que eu acho que é difícil de masterizar, ela é inicialmente muito amigável, mas até entender como ela funciona requer tempo. Então acho que tá assim, tá na metade, já tá no sexto ano esse ano, vai prestar prova e quer fazer a prova esse ano, quer passar esse ano. Cara, eu teria um pé atrás antes de começar o Anki agora, sabe? Porque eu acho que para começar o Anki bem começado, você precisa pelo menos estar no início do quinto. Mesmo que você não faça seus próprios cards, você use um deck de um amigo, tem aquele deck do. Como é que era o nome? Mad Nine Flash, eu acho que era um deck de uma galera que passou lá em 2019 ou Eu tô 18. ligado. Era um deck que era bem famoso na época. Eu acho que eles até tiraram para tentar comercializar depois, mas a galera já tinha todo mundo. Já tava ali no Reddit, então já era. Mas dá para usar esses decks, mas você tem que gastar tempo para entender o algoritmo, entender como funciona. Então acho que assim, tá no quinto ano, assim, dá tempo ainda para usar, mesmo que se você não queira fazer seus próprios cards. Acho que dá tempo para fazer seus próprios cards, tá? Mas se não tiver afim, não tem o saco, acho que vai demorar muito, não peguei o jeito. Acho que vale a pena você tentar o Anki mesmo. Tem uns, posso até depois te mandar os links para você deixar ali, aqueles mesmos que eu te mandei uns anos atrás Pode mandar. do Zank, cara, que eles explicam tintim por tintim como funciona o algoritmo, como o que tu vai mudar, o que tu não vai, para entender o que tu tá fazendo. É assim, 2 semanas que tu vai gastar da tua vida, sabe, tentando entender um pouco essa plataforma para facilitar a tua vida depois. Eu acho que isso aí é essencial. Beleza, tô no sexto ano, cara, não tenho tempo de aprender a usar o Anki, já tá internato puxado, tô atrasado no cursinho, eu ainda acho que o flashcard vale a pena. Acho que talvez aprender a usar o Anki com menos de um ano de tempo começa a ficar mais difícil. Fazer os próprios cards fica completamente fora de mão. Acho que você precisa de pelo menos uns 2 anos assim para conseguir construir um deck bom. E daí tem as opções de usar os decks já prontos. Tem esse que eu já falei do Mad Nine Flash, que eu usei, eu achei um deck muito bom. Claro que ele está desatualizado agora, pelo menos na época tá. Então tem esse problema. Tem o Brainscape, foi o primeiro aplicativo que eu usei, mas eu não gostava dele. Eu achava ele muito pouco dinâmico, travado, com cards que eu não conseguia editar, não conseguia mudar muita coisa, então não foi muito bom. Tem os próprios flashcards dos cursinhos. Não sei como tá agora, mas eu lembro que eu usei do Med Curso, eu cheguei a dar uma olhada neles, mas cara, eu não gostava. Porque para você entrar no. A ideia toda do flashcard é dinamicismo, entendeu? É o Anki, cara, você fica na sua tela inicial, você clica, não tem que conectar com o Wi-Fi, tem que conectar com nada, ele já tá ali para resolver. Então é muito rápido, tá muito. É dinâmico, sabe?
Você queria fazer os medicursos, você entrava no aplicativo do medicurso, que para quem já usa sabe que demora, trava, tem que fazer reconhecimento facial. Daí você clicava na área dos flashcards, daí tinha que selecionar os assuntos. Então você perdia 2 minutos para fazer isso. Cara, em 2 minutos eu já tinha feito 15 cards, entendeu? Poxa, então não é uma coisa prática, assim. De aplicativos que eu acho que, por mais que eu não tenha usado, eu tenho amigos que usam, usaram, eu acho que são muito bons, é o Penseira. Penseira que foi feito aí pelo Bergo, meu veterano aí da PUC, que hoje é R3 de rádio aqui da USP também. Cara, ele tinha um deck que ele fez do Anki, ele tinha um Instagram de Anki que era muito bombado, que ele ensinava a usar. Espetacular, daí ele transformou aquele deck num aplicativo próprio, usando muito do algoritmo ali do Anki e tornando ele mais palatável e específico para a medicina. Eu nunca cheguei a usar, mas todo mundo que usa fala muito bem tanto da interface, por ser dinâmico, por ser rápido de responder, conseguir escolher bem os assuntos, então, vi aula de pneumo, vou destravar as cartas de pneumo e assim vai indo. Cara, eu acho que é uma opção boa. Acho que tem aquele Osler também, que é de um pessoal do Einstein, que já ouvi falar, eu acho que ele é um flashcard mais voltado para a vida real. Eu acho que ele é tudo baseado em up-to-date, então, cara, é muito bem feito os cards, toda uma estética mais diferente, assim. Talvez não seja ideal para a prova, realmente não sei. Mas esses são os dois que me vêm assim mais à cabeça, pensando. Principalmente o Penseiro, eu acho. Dos outros cursinhos eu não tenho nenhuma experiência, mas conhecendo assim, ter que entrar num aplicativo, logar, qualquer coisa que faça você perder tempo, eu acho que é contra-intuitivo, assim, vai contra o que tu está buscando no flashcard. Então, ou tentaria Anki, algum baralho já pronto, Penseira, talvez esse Osler, eu iria nessa linha, assim, mas eu realmente acho, menos de um ano é muito pouco tempo para começar seus próprios cards, sabe? Perfeito. Talvez pegar um baralho do Anki e adicionar em cima também pode ser uma ideia boa, enfim. Mas ainda assim eu acho que vale a pena a estratégia de flashcards. É melhor, eu acho melhor que questões, pelo menos para mim. Sim. Eu acho que, até porque se o cara for querer começar a usar o Anki muito em cima da hora, para ele começar a usar direito, talvez ele perca muito tempo, e aí esse tempo ele poderia estar gastando em outros métodos de estudo. E dois, o pior é se ele nem de fato começar a usar direito. Se ele só Sim. ficar usando o Anki da maneira errada, né? E daí é tempo E jogado fora. aí é tempo jogado fora, né? Eu acho que o sweet spot vem nisso que tu falou, cara, de repente o cara entendeu o algoritmo. Eu tendo mais pro lado do Anki, eu tenho muitos amigos que usam Penseira, eu acho que do meu grupo mais próximo, todo mundo usa Penseira, menos eu, que eu tenho meu deck do Anki também. E todo mundo fala muito bem, né? O que me anseia um pouco é a falta de, cara, a opção de tu editar os caras, sabe? Eu tô toda É, hora é, editando. é aquele trade-off entre algo ser mais palatável, mas menos É isso aí. personalizável, né? Então o Anki é muito pouco palatável, é difícil de mexer, tem que até entender um básicozinho de programação se tu quer fazer teu próprio É, estilo de card e tudo. Mas você tem liberdade total para fazer o que você quiser é, no aplicativo. exato. Exatamente. E claro que o Osler imagino que também, mas o Penseiro eu sei porque o pessoal sempre fala que eles estão toda hora atualizando e tal. Os do Medicurso, cara, eu assino né, o Medicurso e, cara, é muito pouco otimizado, assim. Primeiro que o algoritmo é inexistente, né? Tu bota ali, acertei, errei, se tu errou, ele aparece consecutivamente, sem parar, até tu botar que tu acertou. E se tu acerta, ele não aparece mais. Então, assim, É foda. não tem sentido, sabe? Eu vou também deixar na descrição a curva da memória, que eu acho que é uma coisa bacana o Boa. pessoal ver. Aquela coisa ali de que logo que tu é exposto ao conteúdo, tu tem uma retenção de 100%, dá um dia já cai para 80%, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Anki vai justamente nesses intervalos, quando a tua memória tá quase caindo, ele te faz lembrar de novo e tu vai espaçando cada vez mais. Por isso que é a revisão espaçada. Cara, estamos aí há 50 minutos conversando sobre flashcards. Parece que foi um bate-papo assim de 5 minutos. Cara, eu juro. Tudo bem que somos dois doentes aí pelos flashcards. Mas, cara, foi um prazer, meu. Se quiser dar alguma palavrinha final, alguma dica final, alguma palavra pro Luca lá de, sei lá, 2020, não sei quantos, que tu tava estudando pra residência, uma palavra final ali sobre estudo, o que tu falaria? Cara, eu acho que basicamente o que eu falei aqui é realmente o que eu penso, assim, honestamente, sabe? Eu acho que eu tive um método que combinou muito comigo e que me fez fazer toda essa jornada de residência, que é uma jornada, cara, estressante, ruim,
mas foi uma coisa leve, dentro do possível. E eu acho que isso que tem que ficar na cabeça de quem está entrando agora nesse ciclo aí insano de começar a estudar e provas. E a gente vê o pessoal cada vez mais ansioso, assim. Uma galera querendo fazer cursinho no terceiro ano, é sem cabimento, sabe? Mas a galera quer, e daí já entra na faculdade pensando em, caramba, como é que eu vou zerar, gabaritar o currículo da entrevista, da análise curricular do Clínicas, pô, no primeiro semestre. Cara, calma, vive a faculdade, constrói uma base sólida, sabe? Faz o que é certo, seja um bom médico, que as coisas vão vindo no final. Eu acho que é essa a principal mensagem. Não precisa sacrificar o teu último ano, nem teu internato para passar na residência. Perfeito, cara. Eu acho que, em um resumo, assim, pô, cara, tua trajetória, toda vez que a gente bate um papo, me inspira, eu fico enérgico, assim, de ouvir a tua trajetória, de ver onde tu tá chegando. Eu acho muito bacana isso. E, cara, assim, de forma geral pro pessoal, né, é descobrir o que funciona para cada um de nós. Eu lembro que o meu primeiro ano da faculdade de medicina foi investido nisso, cara, em testar métodos de estudo. Como tu falou, aprender o algoritmo do Anki, é, cara, testar, sabe, aprender, não absorver essa coisa passiva de simplesmente ler e ler o resumo do resumo, os resumos da Nicole aqui da PUC, que são clássicos, tu também deve ter usado. Cara, não é por aí, sabe? Então, assim, experimentem, sabe? Experimentem métodos de estudo, levem as coisas como se fosse um experimento científico. Não precisa ser, pô, cara, agora a partir de hoje eu sou um doente dos flashcards que nem o Duca. Meu, tu não precisa ser, entendeu? Testa, eu vou testar por um mês e eu vou ver se eu me adapto. E depois eu vou fazer questões. Cara, tem um fellow do meu pai, que eu tava acompanhando uma cirurgia com ele esses dias, e eu perguntei pra ele como é que ele passou. Ele falou, cara, é muito fácil. Eu fazia 300 questões por dia. É uma outra abordagem. E eu falei, tá, cara, mas assim, tu otimizava os teus erros, transformava eles... Não, cara, eu ia no volume, ele me falou. E ele passou. Tu entendeu? Força bruta. Cara, força bruta. E eu já sou muito mais da tua opinião e do teu lado de raciocínio. Fazer menos questões, editar os cards, etc. Mas pra dizer assim, é consistência, são ações simples, super fáceis de fazer. Cara, fazer 50 cards é ridículo de fácil, mas também é fácil não fazer, né? É tão fácil de fazer que é mais fácil de não fazer. Mas assim, fazer isso por tempo suficiente, sabe? De uma forma leve, porque senão a gente vai dar um sprint máximo e depois vai se cansar e não vai conseguir manter. É isso, cara. Eu acho que o que precisava ser dito foi dito muito bem. Eu gostei muito. Acho que o Muito bom, pessoal vai cara. tirar bastante proveito. Muito obrigado, cara, pelo teu tempo, pelos aprendizados de sempre aí. Foi um grande prazer. Não, foi um prazer falar, cara. Obrigado pelo convite. E sempre que precisar, tamo aí. Dale, meu querido. Obrigado, Tá, pessoal. tá.